Dosagem de concreto pelo método ABCP. Essa é a nossa aula de hoje. Galera, concreto é um material heterogêneo, né? Se é que a gente pode dizer que ele é um material, mas de fato o concreto é a mistura de vários materiais, né? É uma mistura de aglomerantes, de agregados miúdos, de agregados graúdos, de água de amassamento. Então, a mistura desses elementos forma o que a gente chama de concreto. O concreto convencional, ele é feito de cimento Portland, que é o aglomerante que nós utilizamos, né, no concreto. O agregado miúdo é a areia, seja ela fina, média ou grossa, ou uma mistura de areias. O agregado graúdo é a brita, que também pode ser uma mistura de britas. E a água de amassamento, que é aquela água que a gente sabe que tem as características necessárias para essa função. Traço, né? Quando alguém fala assim, o que é determinar um traço? Primeiro a gente tem que entender o que é um traço. Um traço de concreto nada mais é do que uma receita. Uma receita de um bolo é você misturar farinha, ovo, uma gordura, né? Uma manteiga, leite. Então a pessoa também pode falar para você qual é a proporção, qual é a mistura que você vai fazer para obter um concreto. Se a pessoa só falar para você assim, ó, para fazer um bolo você vai misturar leite, ovo e farinha. Aí você vai perguntar para ela, tá bom, mas quanto é que eu vou misturar de cada uma dessas coisas? Para responder a essa pergunta, essa pessoa vai te dizer, olha, você vai colocar 3 xícaras de farinha, 3 ovos, ele vai te dar quantidades. No caso do concreto, essas quantidades nós chamamos de traço. O traço ele pode ser dado em volume ou ele pode ser dado em massa. O traço em volume ele é dado em quantidades de metro cúbico, em litros, são unidades de volume. E o traço em massa ele é dado em quilos. Muito bem, o traço mais preciso, o traço que vai trazer uma quantidade mais fidedigna na hora da execução para aquilo que a gente vai projetar é o traço em massa. O traço em massa ele é muito mais preciso do que o traço em volume. Só que o que é que acontece? O traço em volume é mais fácil, né? Ele na verdade seria muito complexo numa obra, se a gente estivesse fazendo uma obra, da gente conseguir pesar todos os materiais. Imagine você se antes de colocar na betoneira, o betoneiro, né? Ele tivesse que pegar todos os materiais, pesá-los numa balança e depois colocá-los na betoneira. Isso seria antiprodutivo, vocês concordam comigo? Então, a gente utiliza o quê? Volumes. A gente pode utilizar baldes de 8 litros, 12 litros, 18 litros, padiolas e por aí vai. Tudo isso são medidas de volume utilizadas na obra. Para a gente entender, né, a dosagem pelo método ABCP, nós vamos fazer um exemplo. Então, esse é o exemplo que a gente vai trabalhar hoje, o exemplo que tem aqui um FCK de 20 MPa, o diâmetro máximo do agregado 19 mm, o abatimento de 80 a 100 mm, módulo de finura da areia, MU e a localização da obra, que é uma zona rural. A primeira coisa que a gente vai ter que determinar são as condições de contorno, como está aqui, ó. As condições de contorno, ou seja, quais são as características que a nossa obra tem e como a gente vai lidar com elas. No nosso caso, a gente está trabalhando numa zona rural, então a classe de agressividade, classe 1, a gente pode dar andamento aqui. A gente já determinou que a nossa obra está enquadrada na classe 1. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela 2, que diz respeito também à classe de agressividade. Mas agora, com base na classe 1, nós vamos verificar aqui, ó, quais são as condições. A relação água-cimento para o concreto armado, nesse caso aqui CA, não pode ser superior a 0,65. Para o caso aqui da classe do cimento, né? Ou seja, a resistência característica do cimento que nós vamos utilizar para fazer o nosso concreto, ele não pode ser inferior a um C20. E o consumo de cimento, ele não pode ser menor do que 260 quilos. A gente vai ter aqui uma relação água-cimento pela tabela 2 da 12655 de no máximo 0,65. Se eu tenho 1 kg de cimento, no máximo eu tenho 650 ml de água. No mínimo nós vamos usar um cimento C20,
E no mínimo, o consumo de cimento tem que ser de 260 quilos. Isso aí é da norma. Dando continuidade às nossas condições de contorno, a gente vai precisar verificar mais um item. Qual é o desvio padrão de uma amostra de concreto feita a depender do controle que você tem na obra? A gente tem aqui as condições de preparo do concreto. A gente tem a condição A, B e a gente tem a condição C. Qual é a lógica aqui desse desvio padrão? Vocês têm que saber o seguinte: obras do tipo C podem fazer concretos até no máximo 15 MPa. Obras do tipo B podem fazer concretos até no máximo 20 MPa. E obras com controle A podem fazer concretos acima de 20 MPa. A gente está com uma obra com um concreto de 20 MPa. Então, o nosso nível de controle é até um nível B. Então, nosso passo 2 vai ser a correção do valor do FCK. Se eu quero 20, eu não vou usar 20. E para corrigir, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. FCM28, ele vai ser igual a FCK28, que está lá no projeto estrutural, mais 1,65 vezes SD. SD a gente pega da tabela, que a gente olhou agora há pouco. Para a classe B, ele é 5,5. FCM28 vai ser 20, que é o FCK, mais 1,65 vezes 5,5. Por que 5,5? Porque a gente está trabalhando com classe B. Então, FCM28 é 29,1. Essa é a resistência que a gente vai calcular para garantir que, no mínimo, o nosso concreto fique com 20 MPa. No nosso passo 2, nós vamos determinar qual é a relação água-cimento. Para fazer essa determinação, nós vamos utilizar a curva de Abrams. Está aqui a curva de Abrams. Do lado esquerdo é a resistência que você precisa obter do seu concreto. Na parte de baixo, você tem aqui a relação água-cimento. Na parte de cima, você tem as curvas, né? Então, a gente tem aqui um CP29, que é essa primeira curva. Nós temos CP32, que é essa curva azul. CP35 e por aí vai. Qual é o cimento que a gente vai utilizar na nossa obra? No mínimo, um CP20. O que é que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que a gente utilize um CP32. É um cimento mais fácil, mais comercial. Você encontra ele com mais facilidade aí no mercado. A gente tem aqui a nossa curva azul. A gente precisa de 29,1 MPa. Foi o que a gente calculou, né? É aqui bem próximo do 30. Então a gente vai fixar o nosso olhar aqui, né? Próximo do 30. E vai caminhar para o lado até atingir a linha azul, que é mais ou menos aqui nesse ponto, ó, mais ou menos aqui nessa região, em torno de 0,47, a gente utilizando um CP32 e uma relação água-cimento de 0,47 obtida na curva de Abrams. No passo 3, a gente vai ter que determinar qual é o consumo de água, ou seja, qual é a quantidade de água que a gente vai utilizar no nosso concreto. Lá no projeto estrutural, o estruturalista falou que era 19. E o estruturalista também disse que precisava de um abatimento de 80 a 100. Então a gente vai fazer como cruzar essa coluna com essa linha. Fazendo esse cruzamento, a gente vai ter aqui nosso consumo de água de 205 litros por metro cúbico. No passo 4, finalmente a gente vai determinar quanto de cimento a gente vai utilizar no nosso concreto. A gente vai pegar o consumo de cimento, ele vai ser igual a consumo de água dividido pela relação água-cimento. Como a gente já obteve esses valores, é só fazer a conta. A gente tem aqui 205 e a gente tem 0,47, que é a relação água-cimento. Isso aqui vai dar 436 quilos por metro cúbico. Nosso próximo passo vai ser determinar o volume aproximado de brita. Para fazer essa determinação, nós vamos precisar do diâmetro máximo do agregado, que no nosso caso é 19, e do módulo de finura, que é 2,6. A gente vai fazer da mesma forma o cruzamento da coluna com a linha e vai obter aqui o valor de 0,69. O que é que a gente vai fazer com esse valor, né? Eu tenho o volume aproximado de brita, VB, que é 0,69,
vezes MU, é 1.500 quilos por metro cúbico. 1.035 quilos por metro cúbico. Só está faltando a quantidade de areia. VM, que é o volume da areia ou do agregado miúdo, é igual a 1 menos a quantidade de cimento mais a quantidade de brita mais a quantidade de água. Para isso, a gente vai ter que ver aqui quais são os valores de densidade, né, ou de massa específica dos materiais que nós estamos utilizando. O cimento, a gente vai atribuir aqui no nosso exemplo que a densidade dele é 3.100 kg, a areia 2.650, a brita 2.700 e a água 1.000 kg por metro cúbico. No nosso exemplo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a quantidade de massa de cada um dos elementos e dividir pela sua densidade, para que a gente obtenha o volume da areia. E está aqui a nossa conta. 436 kg de cimento dividido por 3.100, que é a densidade, vai dar um determinado volume de cimento. Somado a 1.035 dividido por 2.700, vai dar o volume da brita. Somado com 205 dividido por 1.000, vai dar o volume da água. Essa continha nos fornece que o volume da areia deste concreto é 0,271. Para a gente transformar, né, esse volume que a gente encontrou de areia numa massa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a densidade da areia e vou multiplicar pelo seu volume. Então a gente vai obter 718,21 quilos de areia. Para determinar o traço, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os componentes, nós vamos dividir todos eles pelo valor do cimento, 436. E nós temos aqui o nosso traço em massa. Nosso traço em massa diz o seguinte: 1 kg de cimento para a proporção, né? 1,65 kg de areia para 2,37 kg de brita para 0,47 quilos ou litros, né, que é a mesma coisa, de água. Este é o nosso traço em massa. A gente vai apenas agora colocar esse traço de uma forma que o pedreiro ou o betoneiro, né, possa executar esse concreto. Porque, como eu falei com vocês, não tem condição do cara ficar pesando na obra, colocando numa balança para saber a quantidade que ele vai colocar de material na betoneira. Não é isso? Então, para isso, nós vamos precisar da massa unitária fofa dos materiais. O que é que significa isso? Se eu pegar aqui, ó, uma determinada quantidade de areia lá na minha obra, colocar um volume, né, colocar ela dentro de um balde, por exemplo, que tem um volume que eu conheça, e pesar ela, dividir massa sobre volume, isso vai me dar quanto de resposta? Muito bem. Lá na obra, a areia ela não está adensada. Lá na obra, a areia ela não está com os grãos todos juntinhos um do outro. Ela está solta, né? Ou fofa. Da mesma forma, a brita, né? Ela está lá sem estar adensada. Ela está toda solta. E é dessa forma que a gente vai calcular. Então, esse MU fofo, né? É a forma que a gente encontra o material, na verdade, lá na obra, na vida real. Então, 1,47 kg por litro é a areia. E 1,4 kg por litro é a brita. Tá aqui nosso traço em massa que a gente determinou, ou seja, 1 para 1,65, para 2,37, para 0,47. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar isso para uma medida conhecida. Então, uma das medidas mais conhecidas na obra é saco de cimento. Ninguém usa 1 kg de cimento para fazer um concreto. A gente faz um traço, né? A gente faz uma batida de concreto com um saco de cimento. Então eu vou pegar esta proporção que nós temos e vou fazer o quê? Eu vou dizer que esse 1 aqui é um saco de cimento. Mas quantos quilos tem um saco de cimento? 50 quilos, tá? A gente vai pegar o quê? Multiplicar todos os outros valores por 50 quilos. 1,65 vezes 50, 2,37 vezes 50 e 0,47 vezes 50. A gente está fazendo o quê? Uma proporção. Se tudo fosse multiplicado por 50, seria um saco de cimento para
82,5 kg de areia para 118,5 kg de brita para 23,5 litros de água. Só que massa, como eu falei para vocês, não é uma unidade interessante para a gente usar na obra. Então o que é que a gente vai fazer? Transformar isso em volume. Para transformar isso em volume, eu vou pegar a massa e dividir pela massa unitária fofa, que a gente encontrou lá na obra. Dessa forma, nós vamos ter o quê? 82,5 dividido por 1,47, 56,12. 118,5 dividido por 1,4, 84,65. E a água permanece a mesma, porque a mesma relação de quilos para litros, né? Não muda. 1 kg de água tem 1 litro, 1 litro de água tem 1 kg. Na obra, a gente costuma colocar volumes pré-determinados para facilitar a execução. Se a gente utilizar uma lata de 12 litros, a gente vai usar um saco de cimento. A gente vai pegar 56,12 dividido por 12, dá 4,5, ou seja, 4 latas e meia de areia, 7 latas de brita e 2 latas de água. Esse seria o traço que a gente utilizaria na nossa obra. Então, finalmente, a gente chegou aqui no valor. Para quê? Para obter um concreto com 20 MPa. Para a gente obter um concreto com 20 MPa na nossa obra, usando o método ABCP, a gente passaria por todos esses passos que eu trouxe aqui para vocês, para chegar no final e obter um traço em volume, utilizando latas, padiolas. No nosso caso, eu usei um balde aqui, uma lata de 12 litros, porque facilitaria bastante a execução lá no canteiro de obra. É isso aí, galera. Eu agradeço a presença de todos. Fui!